Olá, bem-vindo ao canal Explicando Livros. Esta é a primeira aula do livro de Física para Todos, oitava classe, produzido em Moçambique por dois autores, cujos nomes são João Paulo Menezes e o Fabião Finiosse. Quem tiver interesse em apreciar a biografia, poderá apreciar dando uma pausa nesta secção. Para esta unidade, teremos como objetivo saber classificar fatores e fenômenos à sua volta segundo os aspectos físicos relevantes, descrever fenômenos físicos em linguagem científica, saber distinguir entre o corpo e a matéria, comparar as forças entre as partículas nos diferentes estados físicos, explicar fenômenos físicos como a capilaridade, com base nas forças de adesão e coesão. E, por fim, aplicar os conhecimentos sobre o comportamento das partículas para explicar a diferença entre os estados físicos. Temos como o tema da primeira unidade a estrutura da matéria. É através da estrutura da matéria que poderemos compreender vários fenômenos da física. Então, daí que o tema é a estrutura da matéria. De lembrar que desde o início dos tempos, o homem sempre teve o desejo de dominar a natureza e todos os fenômenos que ocorriam à sua volta. Desde como o fogo, e vários outros fenômenos. Então, durante vários experimentos e vários desenvolvimentos científicos, chegamos ao ponto até de ter transporte através da física e usar o fogo para meios que nós consideramos benéficos, como por exemplo para aquecimento ou mesmo para iluminação em locais escuros. Então, essas fotografias ilustram alguns fenômenos físicos que têm ocorrido no dia a dia e provavelmente não nos damos conta de que fazem parte do que se chama de fenômeno físico. Para chegar-se a estas evoluções, houveram contribuições de vários cientistas, como por exemplo Copérnico, o Newton e vários outros que iremos abordar ao longo das aulas. Um dos físicos destacados é o Galileu Galilei, que foi quem deu à física o caráter experimental. Por conseguinte, foi considerado o pai da física experimental. Convém saber que a ciência física baseia-se na experimentação e na observação dos fenômenos. E é através deles que as pessoas obtêm conhecimento. E por isso constituem um método científico. Porque a ciência é um conjunto de processos. Sabemos que a ciência é um conjunto de processos que nos ajuda a obter certos conhecimentos e organizá-los. A natureza. Durante a noite deveremos ter nos deparado com várias estrelas e outros objetos celestes. Outros planetas, as estrelas, o Sol sendo uma das estrelas também, tudo que existe no universo denominamos de natureza, faz parte daquilo que se chama natureza. Ao estudar as transformações e processos que ocorrem na natureza, o homem chegou à conclusão de que todos eles têm explicação e obedecem a determinadas leis. A ciência física ocupa-se em estudar esses fenômenos, em particular os fenômenos físicos, que iremos entender mais adiante, para poder usar para o seu benefício, o benefício da humanidade neste caso. Temos, por exemplo, o caso do candeeiro. Devemos ter nos perguntado como é que as chamas conseguem estar acesas se nós
colocamos o nosso combustível dentro do candeeiro e não na boca do candeeiro. Mas sabemos também que temos esta corda. Então, o que acontece é que, através de um fenômeno físico chamado capilaridade, o nosso combustível, quando atinge esta corda, ele sobe e tende a chegar ao topo, através do fenômeno que chamamos de capilaridade. Devemos ter nos perguntado também por que as coisas caem quando estão em cima, sem nenhuma base para segurá-las. Então temos aqui uma maçã a cair, queda de um corpo. Qual é a razão da sucessão dos dias e das noites? Por que o vento existe, por exemplo? A física está aqui para explicar esses fenômenos. Afinal de contas, o que é um fenômeno? Tudo que ocorre na natureza é denominado fenômeno. Dos fenômenos podemos ter dois tipos principais de fenômenos, que temos o fenômeno físico e o fenômeno químico. Fenômeno físico são fenômenos que comumente para objetos podem ser percebidos através da deformação dos objetos. São fenômenos que quando ocorrem, não alteram a estrutura da matéria. Enquanto para fenômenos químicos ocorre o contrário, a alteração da estrutura da matéria. Então, temos por exemplo o caso de arco-íris, que é a difração que ocorre na luz branca, quando apanha gotículas de água e acaba formando um arco-íris. Porque sabemos que a luz branca é formada por essas cores que compõem o arco-íris. Temos o caso do relâmpago. O relâmpago também faz parte do fenômeno físico, através da diferença de potencial que existe entre as nuvens e a Terra, acabam ocorrendo descargas elétricas. Também iremos saber, afinal de contas, o que é isso, ou esse tal de diferença de potencial. E esses fenômenos, quando ocorrem, a estrutura da matéria não é alterada. Iremos perceber adiante a estrutura da matéria e o que é a matéria, o que é um corpo. Então, para fenômenos químicos, onde há alteração na estrutura da matéria, uma das características que podemos usar para identificar fenômenos químicos é que quando ocorre na matéria ou nos corpos, a liberação de odor e os corpos podem mudar da coloração e também mudar do seu estado físico. Obrigado pela sua atenção. Aguardemos pela segunda aula e deixe nos comentários o livro que gostarias que fosse explicado. Obrigado. Boa noite. Obrigado.